Olá, eleição polarizada para presidente da República, eleição polarizada também para o governo de Pernambuco. Pelo menos é o que indicam as pesquisas de opinião divulgadas até aqui. São 8 candidatos. 2 deles disputam com larga vantagem a preferência do eleitorado. A governadora Raquel Lira, que tenta a reeleição, e o ex-prefeito do Recife, João Campos. Ela, do PSD, e ele, do PSB. Já a disputa para o Senado soma 12 candidatos para 2 vagas. O panorama eleitoral em Pernambuco é o tema de hoje do nosso programa. Eu sou Estela Mari Saldanha e vou conversar com a cientista política Priscila Lapa daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo. Até já! As eleições em Pernambuco, o tema de hoje do nosso programa. A partir de agora, eu converso com a cientista política Priscila Lapa. Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Eu que agradeço, Estela. É uma satisfação conversar sobre eleição e em Pernambuco mais ainda. Olha só, falei em polarização da eleição presidencial e da polarização para o governo do Estado aqui em Pernambuco. Essa polarização de Pernambuco tem características próprias ou é tão somente um espelhamento da eleição para presidente? Tem seus próprios tons, né? A gente tem hoje, inevitavelmente, esse grande pano de fundo para o eleitor, esse grande orientador nacional, que são o lulismo e o bolsonarismo, que a gente passou aí alguns ciclos e a gente continua com essa mesma reprodução da grande agenda, da macroagenda do eleitor, está vinculada ou ao lulismo ou ao bolsonarismo, ou ao antipetismo e ao antibolsonarismo. Então, isso inevitavelmente se reflete também como macro-orientação em qualquer processo eleitoral que tenha, né, esteja correlato a esse processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a impressão que em Pernambuco, nesse ano, a gente vive um contexto de avaliação de administrações. Essa é uma variável que, classicamente, entra em cena em cada eleição, porque o eleitor acaba fazendo sempre essa prospecção de olhar se aquele candidato ou aquela candidata já tem algum tipo de experiência anterior e projeta como pode ser, caso ele seja eleito, caso ele tenha direito a um novo mandato. E aí, no caso específico em Pernambuco, a gente tem muito fortemente esse elemento da gestão, né, de 2 atores políticos que se projetaram politicamente justamente pela sua capacidade de gestão. A governadora, que já foi prefeita, né, já teve a experiência do executivo municipal, disputou em 22, se elegeu e hoje ela vai se apresentar para o eleitorado a partir dessa experiência como gestora para o executivo. Tanto falando do que ela conseguiu realizar enquanto prefeita de Caruaru, como também fazendo uma avaliação do seu mandato, das suas entregas, e o eleitor acompanhando esse processo. E o João Campos também ganhou a projeção que ganhou, se tornou o candidato hoje, né, que disputa o governo do Estado a partir amparado pela gestão que ele fez como prefeito do Recife. Obviamente que os 2 têm trajetórias anteriores, já foram legisladores, ela estadual, ele federal, mas o que de fato os projetou como lideranças políticas foi essa capacidade administrativa que cada um, dentro da sua esfera, conseguiu demonstrar e tem, assim, a partir das pesquisas de opinião, avaliações positivas de ambos os lados. Então, tudo nos leva a crer que a disputa em Pernambuco será uma disputa polarizada, com esse grande pano de fundo nacional, em alguns momentos se vindo como elementos discursivos, mas em linha geral será uma grande avaliação arena de avaliação entre a capacidade de gestão de Raquel Lira e a capacidade de gestão de João Campos. Aí eu quero trazer para você, considerando o estado de Pernambuco, o peso do voto da região metropolitana e o peso do voto do interior do estado. E estou te fazendo essa pergunta, vou trazer aqui dados da pesquisa IPESP, divulgada no finalzinho agora de julho. Essa pesquisa, ela aponta uma vantagem de Raquel Lira sobre João Campos no interior do estado. Ela com 56% e ele com 39%. Na capital, o quadro se inverte
Ele tem 53% na preferência do eleitorado e ela 30%. Especificamente na periferia do Recife, João Campos tem 51% e Raquel Lira tem 35%. Colocando esses eleitores da região metropolitana e do interior do estado na balança, como é que isso vai pesar? Lembrando que Pernambuco tem, acho que 185 municípios. Isso, e tem uma agenda desde 2022, né, só relembrando, né, para os nossos telespectadores, o voto, a eleição em 22 teve muito a ver com essa discussão regional, porque naquela época a gente teve ali vários candidatos viáveis que chegaram quase num empate técnico, um grande empate técnico no primeiro turno da eleição para governador, e eram todos de diferentes perspectivas. Você tinha Miguel Coelho, que tinha sido prefeito de Petrolina, tinha se desincompatibilizado para disputar, representando essa região do Sertão do São Francisco e o Sertão de uma forma mais ampla. Você tinha Anderson Ferreira, que tinha sido prefeito de Jaboatão, se desincompatibilizou, disputou a eleição representando esse capital da região metropolitana. A própria Raquel Lira não é caruaruense, mas se identifica politicamente com a região de Caruaru. Foi lá que ela, né, consolidou a sua carreira política, representando o agreste do estado. E, ao mesmo tempo, você tinha Marília Reis, o Danilo Cabral, que eram candidatos mais identificados de uma forma geral, mais ampla, sem tanto esse recorte regional. E ali já ficou um pouco a disputa, capital versus interior, mais no sentido representativo até do que quantitativo. Quando a gente vai somar o percentual de votos da região metropolitana, né, se a estratégia de campanha dos candidatos fosse focar só numericamente, né, nesse somatório dos maiores colégios eleitorais, a capital, a região metropolitana, tem um peso muito significativo. Então, não dá para um candidato disputar a eleição para governador sem cuidar desse reduto. Ele não ganha a eleição, né, ele precisa ter uma diferença muito grande de votos no interior, ele precisa praticamente ser uma unanimidade no interior para que ele compense esse peso do voto da região metropolitana. E raramente o voto acontece dessa maneira, né, porque as bases políticas, elas são distribuídas inevitavelmente por todo o estado. E a região metropolitana, né, tentando manter esse protagonismo, se a gente vai olhar para o recorte da Assembleia Legislativa, a gente tem a minoria dos deputados representando a região metropolitana. Dos 49, a maioria se elege a partir dos redutos interioranos distribuídos aí nas mais diversas regiões. A gente tem região, por exemplo, do Agreste Meridional, que você tem 4, 5, 6 representantes. Então, são regiões que não têm um número maior de eleitores, mas na eleição proporcional isso fica mais bem distribuído. Então, acabou que quando Raquel Lira vence a eleição em 22, você cria ainda mais fortemente essa percepção de que o interior também chega. O interior também precisa receber o nível de atenção das políticas públicas, do orçamento, que não dá para concentrar todo o esforço de um governo na região metropolitana. E a gente, bairrista, né, culturalmente, como somos, ficou muito essa ideia de que o interior chegou lá, o interior venceu as eleições. E aí isso vem para 2026, já chegou na eleição municipal de 24 um pouco dessa disputa de o quanto de popularidade Raquel Lira era capaz de emprestar para consolidar a sua base como governadora e também na região metropolitana. E, ao mesmo tempo, João Campos, como tinha uma eleição muito tranquila, uma reeleição tranquila na região metropolitana, ele ficou indo para as cidades do interior, tentando também se colocar como cabo eleitoral para alguns dos candidatos que já tinham aquela conexão, pensando já no projeto de 26, né? Então, acabou que na região foi muito contabilizado isso, quantos prefeitos cada um fez, quem ganhou e quem perdeu. E na região metropolitana, a gente pode dizer que Raquel Lira... Acho que ela ganha por né? Nessa conta de número de prefeitos. De lá para cá mudou um pouco, porque teve a janela partidária e muita gente fez. Ela fez o movimento de mudança do partido dela, também levou junto consigo uma base muito consolidada de prefeitos. Então, de lá para cá mudou, né, essa conta, mas naquela época foi quase um empate entre os dois, o que já projetava um pouco o que seria esse cenário tão polarizado em 26. Mas é fato que ela ficou muito consolidada no interior, nesse processo eleitoral de 24, e conseguiu uma projeção na região metropolitana que até então parecia mais improvável. Ela conseguiu, por exemplo, eleger o prefeito de Paulista, eleger a prefeita de Olinda, cidades importantes do peso eleitoral, como grandes colégios eleitorais. Jaboatão é um município aliado dela, então é como se ela tivesse compensado
a força de João Campos no Recife com essas outras cidades da região metropolitana. E ele também conseguiu, nesse movimento, ganhar visibilidade para além da região metropolitana. Então, inevitavelmente, como agenda da eleição esse ano, possivelmente virá novamente. Novamente o interior vai ter a mesma atenção, vai ser escutado, eles vão ser cobrados por isso, né? Como é que fica o desenvolvimento do interior, como é que fica a geração de emprego, como é que ficam os investimentos no interior, mas a região metropolitana com diversos problemas, com o metrô que não dá sossego, com um modelo de transporte problemático. Então, inevitavelmente, essa agenda da eleição vai passar por essa discussão do desenvolvimento do Estado, considerando as especificidades regionais. Pegando ali a rabeira da ditadura militar, finzinho da ditadura militar, quando começou a se poder eleger prefeito de capital, governador do estado, tudo com voto direto, porque durante a ditadura não era possível, ali na rabeira da ditadura se dizia que o voto da região metropolitana era um voto progressista. E o voto do interior do estado era majoritariamente um voto conservador. Esse desenho cabe ainda hoje e, se couber, caberia aos dois candidatos que disputam o governo do estado essa figura de progressista um e conservador o outro? Aí, no caso, naturalmente, colocando como progressista, até porque pertence ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, a figura de João Campos, e como a candidata conservadora, a governadora Raquel Lira, filiada ao PSD de Kassab. Muito, muito interessante essa percepção mais ampla de progressismo, né, versus conservadorismo, porque nos últimos tempos no Brasil a gente fica reduzindo um pouco essa agenda que é mais ampla ao bolsonarismo, né, e ao lulismo. Que você é lulista, você é progressista, se você é bolsonarista, você é conservador. Tem suas correspondências, tem seu sentido, mas vai um pouco além disso, né? E aí, de fato, Pernambuco é conhecido nacionalmente por ter um eleitorado progressista majoritariamente. Distribuído, obviamente, mais concentrado na região metropolitana, mas tem também um pouco desse elemento progressista nos redutos eleitorais do interior. Agora, obviamente, o bolsonarismo, a ascensão do bolsonarismo, reconfigurou um pouco as coisas nesse sentido de que a gente passou a ter, principalmente quando a gente olha de 2018 para 2022, mesmo Bolsonaro não tendo vencido as eleições em 2022, mas você tem um avanço do bolsonarismo nas médias cidades e nas pequenas cidades também. Então, quando a gente olha os dados da eleição de 2018, primeiro, quando Bolsonaro foi eleito presidente, as pequenas cidades quase não têm voto bolsonarista. As pequenas cidades, principalmente considerando o Nordeste, e aí Pernambuco não é diferente, você tinha ali um voto majoritariamente no PT em Lula. Quando você, na época de 2018, Haddad, o voto no PT. Quando você vai para 2022, você já começa a observar um descolamento disso, e você começa a ter um peso do bolsonarismo maior nas médias e pequenas cidades. Então, a gente até, na época, discutiu com alguns colegas aqui da região Nordeste. Eu lembro que algumas cidades do Piauí, que em 2018 praticamente não tiveram voto nenhum para Bolsonaro, e em 2022 já começaram a ter um percentual de votos considerável, 10%, 15%, 12% para Bolsonaro nessas cidades pequenas. Então, tem uma mudança de perspectiva também, né? Teve alguns fatores da conjuntura foram se alterando, e as capitais do Nordeste, você teve uma distribuição mais uniforme em 2022 entre Lula e Bolsonaro. Recife, por exemplo, que é uma capital extremamente considerada esquerdista, porque vota majoritariamente nos candidatos à esquerda, ela teve um percentual de votos bolsonaristas meio que correspondente a essa proporção nacional, e naquela época de 30% a 32% dos votos em Bolsonaro. Então, essa correspondência entre as coisas, ela acaba tendo um peso, sim. E eu acho que é olhando para isso que João Campos fez essa aposta na nacionalização da campanha, né? Ele traz o elemento nacional como reforço do seu posicionamento. Então, eu não tenho dúvida de que ele, mesmo correndo o risco de, em algumas cidades do interior, que tem ainda um perfil mais tradicional de comportamento eleitoral, ele perder um pouco desse acesso, aí ele vai tentar vencer pela lógica da gestão, como a gente falou anteriormente,
mas ele vai se posicionar como um candidato progressista. Até ele fala, na eleição 24, ele já foi muito perguntado sobre isso, sobre o peso do voto evangélico, como é que nessas periferias, que a gente já tem aí um equilíbrio maior entre o progressismo e os votos evangélicos conservadores, e ele transitou sobre isso, faz movimentos, ele é uma pessoa religiosa, né, que frequenta a religião católica, mas ele consegue se posicionar como um candidato progressista. Talvez o desafio fique mais para a governadora, que tenta manter essa neutralidade no âmbito nacional, tenta trazer a eleição para o eixo da gestão, a discussão política para o eixo da gestão, tentando um pouco se livrar dessas amarras mais comportamentais, mas ela vai ser muito... Ela também frequenta, né, a religião católica, mas ela faz movimentos já de acenos, né, ela é muito vista na Assembleia de Deus, em outras denominações religiosas, de forma muito respeitosa, frequentando essas ambiências, mas ela vai ser muito cobrada. Eu não tenho também dúvida de que esse vai ser um dos motes de, finalmente, você é progressista, porque tem uma tendência do eleitorado mais à direita de se conectar com o palanque dela, justamente como, né, uma oposição ao que entende como progressismo no palanque de João Campos. E ela vai ser muito perguntada sobre isso. Eu acho que esse tema do conservadorismo, da família, isso vai surgir também. E ela vai, em alguns momentos, ter que fugir um pouco do discurso da gestão e mostrar como ela se posiciona nessa pauta mais comportamental. Eu trouxe aqui para você a pesquisa IPESP, que mede aí a penetração dos dois candidatos na região metropolitana e interior do estado. Só para fechar isso, no resultado final da pesquisa, eles aparecem tecnicamente empatados, Raquel com 46 e João com 44. Agora, tem uma outra pesquisa, tem um dado que me chamou a atenção, que eu quero trazer para você, achei ela aqui, é a pesquisa múltipla, que foi divulgada agorinha, dia 12 passado. Nessa pesquisa, novamente, aparece o empate técnico entre os dois candidatos, Raquel com 45, João com 41. Agora, quando os candidatos são associados a apoios nacionais, e no caso João Campos é associado ao presidente Lula, esses números viram. Ele sobe para 48%. E ela cai para 43%. O apoio explícito do presidente Lula pode definir ou ajudar a definir o resultado da eleição aqui no estado? Sim, em outros estados não, a resposta seria não, em Pernambuco sim, porque insistentemente, né, em todas as rodadas de pesquisa, a gente observa que, de fato, o voto em Lula é um voto muito consolidado no eleitorado pernambucano. Isso já é meio tradicional, mas nesse mandato houve uma presença do presidente novamente, né, demonstrando uma certa priorização de Pernambuco como um eixo do desenvolvimento do Nordeste, né? E a gente tem, né, isso com vários fatos concretos. Não saiu um pouco só do discurso de que Lula privilegia o Nordeste, né? Teve um pouco dessa crise aí quando Dilma assumiu, quando o petismo entrou em crise, mas nesse mandato houve sim, né, a continuidade de alguns projetos políticos que são importantes para a região. Houve a presença física do presidente em diversas ocasiões, ou dele ou do seu governo, né, de ministros. E isso tudo vai gerando memória positiva no eleitor. Então, seja pela questão mais ideológica, seja pela avaliação de administração, é como se, independentemente do contexto nacional, o eleitorado pernambucano entendesse que ter Lula como presidente é uma coisa importante para o Estado, é uma garantia de que o Estado vai entrar numa pauta prioritária de um governo federal. Isso é muito importante para um Estado que tem muita pobreza, que tem muita desigualdade, que tem muito gargalo de desenvolvimento. Né? A gente tem todo esse debate sobre transnordestina, sobre alguns vetores de desenvolvimento que, sem um governo federal atuante, não resolve. Candidato nenhum a governador vai se arriscar a dizer que vai fazer uma transnordestina sem recurso federal, sem o governo federal. Então, esse é um fator muito decisivo, né? E aí, sem sombra de dúvida, isso não é por acaso, é essa identidade, essa memória próxima do eleitor. Agora, Raquel conseguiu neutralizar isso no mandato. Na campanha as coisas mudam um pouco de tom, as coisas viram, né, um pouco mais acentuadas, mas no mandato ela fez um exercício de presença. E o próprio presidente Lula fez vários gestos em relação a ela. Quando a popularidade dela não estava muito bem e que ele vinha para essas inaugurações, para esses atos concretos de entregas,
que tinha ali um ensaio de uma reprovação pública, ele pedia respeito, pedia compreensão, pedia apoio. Né? E, recentemente, no carnaval desse ano, estava o presidente Lula num camarote que as pessoas apostavam que ele não viria. E é uma cena muito emblemática do que vai acontecer no discurso de campanha. Né? O presidente ali ladeado, né, pelos dois, estava ali. O prefeito ali ainda como anfitrião, ele ainda era prefeito, né? Ele não tinha sido desincompatibilizado. Ele era o grande anfitrião da festa, mas o carnaval é de Pernambuco, ele não é só de Recife. E estava lá a governadora ocupando o mesmo espaço, o mesmo camarote, simbolicamente ali, e ele não faz nenhum gesto de rejeição. Ele diz, meu candidato é João, mas ele não faz nenhum gesto de rejeição. Né? Essa força eleitoral de Lula em Pernambuco e afunilando aí para a sucessão, para governador, essa força eleitoral dele explica o fato da governadora não colar a candidatura dela a Ronaldo Caiado, que é candidato a presidente da República e é do mesmo partido que ela, o PSD? Sim, ela está sendo muito questionada sobre isso, até na vinda de Caiado. Recentemente, em Pernambuco, não houve sequer um encontro público, né, dentre os dois, quase que tentando realmente, por mais que haja uma negativa oficial sobre isso, mas quase que tentando não ter a fotografia que associe à figura, até porque Ronaldo Caiado é um ilustre desconhecido da maioria, né, do eleitorado pernambucano, e as pessoas que forem procurar sobre ele, quem é esse? Aí forem procurar sobre ele, vão ver que ele tem um perfil muito divergente do político pernambucano, né? Ele vem de um estado com uma matriz econômica, uma base econômica muito diferente da nossa, o discurso dele. Agora, claro, ele tem ali algumas pautas que são, né, caras à direita, da segurança pública e tal. Mas, de uma maneira geral, essa aposta dela, veja, funcionou em 22, quando ela se manteve neutra, e no segundo turno ela conseguiu atrair, seja bem-vindo o eleitor bolsonarista, seja bem-vindo o eleitor lulista. E aí tem essa aposta de que você se manter neutra pode trazer mais ganho do que perda, né? Na balança sempre haverá perda. Toda escolha política ela tem suas consequências, né, de perdas, mas eu acho que a tentativa é essa, de alinhar sempre pela gestão. Pelo menos do ponto de vista da articulação política com os prefeitos, essa estratégia tem se mostrado exitosa, está funcionando. A gente tem visto manifestações públicas de lideranças políticas locais dizendo eu sou Luquel, o voto Luquel, como um fenômeno bem característico desse contexto, né, de eu já fiz a minha escolha, eu voto em Lula, mas eu não abro mão de votar em Raquel, porque na minha percepção ela, né, tem essa aliança política. Então, ela formou uma base muito consistente nesse sentido e não vai ser difícil encontrar Luquel aí pelo estado inteiro. Né? Eu quero correr um pouquinho, porque a gente só tem 4 minutos. A gente falou até aqui da polarização entre Raquel e João Campos. Agora são 8 candidatos. Além dos 2, a gente tem Ivan Moraes, do PSOL, Camila Falcão, da Unidade Popular, Guilherme Fonseca, do PSTU, Jeremias Cosmo, do Democrata, Renan, eu não sei se é Alais ou Ralais, do Missão, peço desculpas se eu estiver pronunciando o nome dele errado, e Vitor Assis, do PCO. Você acha possível algum fato, algum acontecimento fora do script que venha quebrar essa polarização e favorecer um desses outros candidatos aqui na disputa para o governo do Estado? Muito difícil. Se a gente tivesse algum elemento na conjuntura que pudesse... Por exemplo, voltando a 22, a gente tinha ali um contexto eleitoral de ruptura. As pessoas estavam, a maior parte do eleitorado demonstrava um incômodo com a continuidade de um governo PSB naquele formato, com aquelas pessoas. E tanto que a maior parte dos candidatos de oposição conseguiram uma projeção, como a gente até já falou, desse empate técnico no primeiro turno. Eram todos com esse discurso de eu vou fazer uma mudança, a mudança conectada com esse sentimento do eleitor. Hoje a gente não tem esse sentimento de ruptura. A gente, ao mesmo tempo que não tem o sentimento de ruptura, a gente tem um candidato de oposição completamente viável, inclusive em algumas pesquisas, até o momento, né, ali mostrando que ele pode vencer as eleições. Então, um contexto muito diferente leva, nesse caso, assim, o contexto atual leva a essa polarização e não tem nenhum elemento assim na conjuntura que a gente possa dizer, isso aqui pode desencadear uma desidratação de um dos dois. As disputas naturais, as oscilações da opinião pública que provavelmente vão acontecer mesmo no período de campanha hoje sendo muito curto, né, muito enxuto, mas é muito difícil que haja. Agora, claro, tem essas candidaturas pulverizadas que, vez ou outra, criam elementos de
suporte para os discursos dessas candidaturas polarizadas. Já tem um incômodo do PSB, né, o que dizem de bastidores, com a candidatura do Ivan Moraes, Sim. que, além de ser crítico da governadora, é crítico da gestão João Campos também. Então, isso pode ajudar a desgastar, criar mais rejeição a um dos dois candidatos, mas não necessariamente virar uma terceira via viável a essa altura do campeonato. É muito difícil que isso aconteça. Para a gente terminar, vamos falar do Senado, né? São 2 vagas para o Senado e são 12 candidatos. Até aqui, as pesquisas apontam Marília Reis, do PDT, e Humberto Costa, do PT, como os favoritos na disputa. Ela um pouco na frente de Humberto e atrás vem Mendonça Filho, do PL, e Eduardo da Fonte, do PP, mas com a diferença grande também de votos em relação a Humberto e Marília Reis. Você acabou de falar que para governador não acredita em mudanças, mas no Senado tudo pode mudar. Tudo pode mudar. A eleição para o Senado ela tem características próprias, historicamente, ela é muito conectada ao palanque de governador, mas a gente tem percebido quase que um voo solo nas últimas eleições de você ter candidatos que são eleitos descolados do palanque do governador. Foi o que aconteceu em 22 em Pernambuco, quando a senadora que venceu, Tereza Leitão, ela não era do palanque de Raquel Lira, ela tinha, né, seu próprio palanque e no segundo turno apoiou outra candidatura, né? Então, já mostra que é possível, que já pode acontecer esse descolamento. O fato de ter 2 vagas, isso torna tudo mais confuso na cabeça do eleitor a essa altura do jogo, né? O jogo para a eleição proporcional, que é a eleição para deputado, e para a eleição de senador, começa na campanha, né? Claro, ele tem toda a articulação política e é o que a gente conseguiu assistir até agora. Eu acho que tem amparos importantes nessas candidaturas. A candidatura de Humberto é uma candidatura politicamente muito consolidada, com bases eleitorais extremamente consolidadas e com o apoio do Fernando Doeire, que é atualmente senador, que trouxe apoios também, então é uma candidatura muito consolidada, ao mesmo tempo que a candidatura do Mendonça Filho, que foi algo que surgiu ao final aí das articulações, né, das convenções, não era algo que estava já no cenário, e Mendonça pode se posicionar como candidato ideológico para compor os votos mais à direita. Então, pode ter mudanças sim a partir dos elementos discursivos da campanha que vão começar agora. A candidatura de Mendonça, que em tese é uma candidatura avulsa. Isso. Priscila, muito obrigada. Volte outras vezes, você é sempre muito bem-vinda no Opinião Pernambuco. Eu que agradeço a oportunidade, só está começando o trabalho esse ano. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e o Opinião Pernambuco volta amanhã.